A peste negra, que assolou a Europa entre 1347 e 1351, teve um impacto profundo e duradouro em várias áreas da vida medieval. Ao dizimar uma parte significativa da população europeia, a peste não só causou imensa dor e sofrimento, mas também alterou de forma irreversível as estruturas sociais, econômicas e culturais do continente. Neste vídeo, vamos explorar como essa epidemia afetou a sociedade medieval, a economia, as crenças religiosas e até mesmo a arte. A morte de tantas pessoas em um curto espaço de tempo provocou uma reestruturação significativa na sociedade medieval, especialmente no sistema feudal. O feudalismo, que organizava a sociedade de maneira hierárquica e dependente do trabalho dos camponeses nas terras dos senhores, sofreu com a perda massiva de mão de obra. Muitos camponeses morreram, o que causou uma escassez de trabalhadores para o cultivo da terra. Isso fez com que os senhores feudais tivessem que oferecer melhores condições aos trabalhadores sobreviventes, como salários mais altos e, em alguns casos, melhores condições de vida, para garantir que houvesse quem trabalhasse nas suas propriedades. Além disso, a diminuição da população levou a uma queda na produção de alimentos e outros produtos, o que afetou negativamente o comércio. Menos mercadorias significavam menos transações comerciais, e muitas cidades, antes prósperas, ficaram desertas. Por outro lado, a escassez de produtos aumentou o valor de alguns itens, o que elevou os preços e gerou inflação. No entanto, a escassez de mão de obra também fez com que camponeses, que antes eram subordinados, tivessem mais poder de barganha, já que eram agora mais valorizados. Esse desequilíbrio, mais tarde, ajudaria a enfraquecer o sistema feudal e prepararia o terreno para as transformações sociais dos séculos seguintes. Porém, a peste negra não afetou apenas a economia. Ela também teve um grande impacto nas crenças religiosas da época, dando origem a movimentos como o dos flagelantes. Durante a pandemia, muitos acreditavam que a peste era uma punição divina pelos pecados cometidos pela humanidade. Como resposta a essa crença, grupos de pessoas se entregavam à prática de flagelação, ferindo-se com chicotes em um esforço para purificar seus corpos e apaziguar a ira de Deus. O movimento flagelante, embora tenha sido reprimido pela Igreja em alguns lugares, se espalhou rapidamente pela Europa, refletindo o medo e a desesperança que tomavam conta das pessoas. Essa busca por respostas também se refletiu nas artes e na cultura da época. A arte medieval passou a retratar de maneira mais explícita o sofrimento humano e a morte. Surgiu, por exemplo, a Dança da Morte, uma representação artística que mostrava pessoas de todas as classes sociais sendo levadas pela morte. Esse tema ilustra a ideia de que a morte era universal e atingia a todos, independente de sua posição social, refletindo o temor constante da morte que se espalhou durante a peste. Esse foco na morte, nas artes, foi um reflexo de uma sociedade cada vez mais consciente da fragilidade da vida e das incertezas do futuro. A literatura também foi impactada pela peste negra. Autores como Giovanni Boccaccio, que escreveu a Decamerão, procuraram capturar o espírito da época, falando da fuga da peste, do sofrimento e das relações humanas em tempos de crise. A obra de Boccaccio, em particular, mostra como a peste alterou a moralidade e os comportamentos das pessoas,
levando-as a uma reflexão profunda sobre a vida e a morte. Com a morte de tantos trabalhadores, a produção agrícola foi drasticamente reduzida. Campos ficaram sem cultivo e o abastecimento de alimentos se tornou escasso. Isso, por sua vez, levou ao aumento dos preços de produtos básicos e a uma grande insegurança alimentar em muitas regiões. Ao mesmo tempo, a escassez de produtos fez com que o comércio caísse, já que as mercadorias eram mais raras e difíceis de transportar. As cidades, que costumavam ser centros de trocas comerciais, viram sua atitude econômica diminuir, e as áreas rurais sofreram com a falta de trabalhadores para garantir a produção. Porém, a escassez de mão de obra também teve um efeito contraditório. Os camponeses sobreviventes passaram a ser mais valorizados e, portanto, a exigir melhores condições de trabalho. Alguns conseguiram negociar melhores salários ou até mesmo condições melhores de vida, já que a falta de trabalhadores fez com que os senhores feudais precisassem dar mais benefícios para quem ainda estava disponível para trabalhar. Esse aumento no poder dos camponeses foi um dos primeiros sinais do enfraquecimento do sistema feudal, que com o tempo daria lugar a novas formas de organização social e econômica. A peste negra, portanto, não foi apenas uma crise sanitária. Ela provocou mudanças profundas em muitas áreas da vida medieval, desde a estrutura econômica até as crenças religiosas e a produção cultural. Ao dizimar uma grande parte da população, a peste fez com que as sociedades europeias precisassem se adaptar a uma nova realidade, marcada pela escassez de pessoas e pela mudança nas relações sociais e econômicas. Ela também gerou uma reflexão sobre a morte e a fragilidade da vida humana, algo que ficou evidente na arte, na literatura e até nas práticas religiosas do período.